As pessoas que estão de fora olham aquela família como se elas fossem muito tristes com aquela situação, que elas não conseguem sorrir. Tem gente que acha que as pessoas não conseguem nem sorrir pela a condição do filho ou ela mesma, né? Nem sempre o diálogo é confortável para todas as partes, mas é com ele que a gente amadurece e evolui. É por isso que hoje a gente vai ter uma conversa desconfortável sobre capacitismo. Eu sou a Lohane, conhecida como Pequena Lô, sou psicóloga, humorista, digital influencer. Meu nome é Fernanda Concon, tenho 18 anos, sou atriz e estudante de Relações Internacionais. Eu queria muito saber para você qual é a linha tênue entre o desrespeito e a curiosidade ou o verdadeiramente querer saber. Porque quando eu era criança, eu era uma pessoa, cara, eu chegava e falava, chegava e perguntava, e a minha mãe sempre falava assim, Fernanda, meu Deus, né? Para de falar, você tá sendo inconveniente. Então, eu queria saber pra você, Lô, qual é a linha tênue entre o desrespeito e o quando a pessoa está realmente querendo saber. Pra você, qual é essa linha? Então, eu acho que quando a criança, por exemplo, chega, que já aconteceu muito, de crianças chegarem até a mim achando que eu era uma criança, porque eu sou pequena, então já aconteceu deles virem, né? E tem a minha scooter também, que eles veem aquilo ali como, eu brinco, que é uma carreta da alegria. Eles olham, acham interessante, então vão querer ir lá. E os pais ficam muito sem graça, eles não sabem como lidar com a situação. E eu acho engraçada a maneira como criança é inocente, né? Para eles, todo mundo ali é natural, né? Eles tratam com naturalidade. Mas eu acho que a linha é essa, sabe? Educar, mostrar para os filhos que mesmo que hajam diferença entre as pessoas, explicar para eles que está tudo bem, mesmo assim todos nós fazemos parte da sociedade, então, para não ter esse preconceito. Hoje as pessoas me veem na rua, elas me olham porque elas me conhecem, como a Pequena Lô. Mas antes, sempre, desde criança, a partir do momento que eu comecei a andar de muleta e de cadeira de rodas, as pessoas têm vários olhares, tem aquele olhar que é de dó, tem o olhar curioso, que é a maioria das pessoas. São, porque elas lutam todo dia, não são como muitos que ficam em casa, trancados, porque eles lutam mais que nós. Porque eles estão superando um desafio bem grande, né, na vida deles. Eu acho que a gente tem que tratar eles de igual para igual, porque eu acho que é isso que eles querem. Acho que todo herói acaba se superando, e quando a pessoa se supera, independente de deficiência ou não, ela acaba sendo um herói. E os deficientes físicos, principalmente, ou de qualquer outra deficiência, são mais ainda, porque já tem todo o preconceito. Então acho que são mais heróis ainda. Eu me lembro muito bem das pessoas falando assim, se é então para tratar com naturalidade, então por que faz rampa, né? Então por que de repente tem cotas para pessoas deficientes trabalharem em empresas, né? Ainda tem uma dificuldade enorme da gente conseguir arrumar um emprego nessas empresas maiores. A maneira como eles nos veem quando a gente entra, né? A primeira vez que eu estive ali na empresa, por exemplo, a maneira como eles me olharam foi de tipo que eu não iria conseguir. A cota, ela é uma lei, né? A pessoa contrata por conta da lei, mas acaba se surpreendendo e vendo, sim, que o deficiente ele é capaz de fazer, talvez, o que eles não imaginavam. Quando a pessoa tem uma condição física, por exemplo, eu que uso a muleta, eles olham com dó, achando que aquilo ali, porque, claro, tem pessoas que, dependendo da deficiência, que eu tive a oportunidade também de presenciar isso quando eu fiz tratamento na CD, por exemplo, o filho tem uma deficiência que ele depende muito dos cuidados dos pais, as pessoas que estão de fora olham aquela família como se elas fossem muito tristes com aquela situação, que elas não conseguem sorrir. Tem gente que acha que as pessoas não conseguem nem sorrir pela a condição do filho ou ela mesma, né? Igual eu uso a muleta, quando eu comecei a me expor, gerou um impacto, por quê? Gente, ela é diferente, mas ela consegue dançar,
que é o que eu faço, né? Eu danço, eu faço memes. Eu acho que eu estar na internet é isso que eu quero levar para as pessoas que me assistem. Além do humor, essa visão que eles têm sobre nós, deficientes, e mostrar que podemos sim ser felizes, mesmo com a nossa condição física. Podemos sim realizar sonhos, correr atrás dos objetivos, enfim, ser quem nós queremos ser. Tipo, porque eles são um ser humano como nós. Como nós podemos trabalhar, eles também podem. Mesmo eles tendo as deficiências deles, muitos conseguem. Eu acho que devia ser aberto, não devia ter cota. Devia ser aberto, devia aceitar o deficiente como qualquer um outro, não uma cota. Já é difícil para uma pessoa que está no padrão arrumar um emprego de forma dela mesma conseguir arranjar. Imagina uma pessoa que está sendo afastada porque ela, nossa, mas ela não consegue andar direito ou alguma coisa assim, sabe? As pessoas começam a colocar desculpas para colocar ela num pedestal e desse pedestal não fazer a pessoa conseguir se encaixar no meio de trabalho. É muito comum que a gente veja na internet, que a gente veja no Facebook, que a gente veja em redes sociais histórias de superação, de pessoas que tinham alguma deficiência e que, nossa, conseguiram, enfim, ultrapassar obstáculos, barreiras, e são colocadas quase como heróis, quase como uma coisa, meu Deus, eu nunca pensei que aquela pessoa ia conseguir fazer isso. Então eu queria saber a sua opinião. Algumas entrevistas, inclusive, que eu falei, né, e sempre falo, é que as pessoas acham que quando elas se referem a pequena Lô usou o humor para superar a sua condição física. E não é isso. Eu acho que o humor é uma coisa, é o jeito que eu sempre fui, é o meu jeito de ser desde criança, e a minha condição física é outra. Eu acho que não foi o humor que me ajudou a superar a minha deficiência. Essa coisa de herói, né? Porque as pessoas, esse é o capacitismo ao mesmo tempo. É de querer colocar, por exemplo, o humor para superar tal coisa, ou o esporte. É claro que tem várias situações, conversei lá com atletas que ajudaram sim eles a terem uma visão, por exemplo, de que eles não queriam sair de casa e quando começaram a fazer um esporte, eles começaram a ver que eles tinham capacidade de ser um atleta, então ajudou ele a superar a visão que ele tinha dele mesmo. Eu, na minha situação, eu não usei o humor para superar o que eu tenho, porque é algo que a minha condição física ela nunca vai mudar. Eu sempre vou ser assim. Então, eu aprendi a lidar com a maneira que eu sou. Eu odeio gente que usa qualquer tipo de deficiência como desculpa para ser mal educado. Nesse caso, a deficiência nem é física, é mental mesmo. Gente, não me assusta, não me assusta. Recentemente aconteceu de eu ler, eu saí em algum lugar aí, colocaram fotos minhas falando sobre o meu trabalho, e aí veio um cara, um menino, e comentou que eu faço sucesso porque eu sou deficiente, não pelo que eu faço. Porque eu falei não só por mim, mas por todas as pessoas que faz algum trabalho, sempre vai ter alguém querendo falar mal, criticar, porque talvez ele queria estar no seu lugar, e ainda mais que eu tenho uma condição física diferente, então eles pensam o quê? Eles que são normais, que é assim que eles falam, não conseguiram porque eu consegui. Quando eu li, na verdade, quando eu recebi a mensagem antes de ler, eu falava, não, eu não vou ler isso. Eu não vou falar isso, não. Não vai rolar. Me deixa desconfortável e não só isso, pra mim é muito cruel. É maldoso mesmo. É maldade genuína que eu vejo numa frase dessa. Eu acho que todos os grandes preconceitos que a gente tem na sociedade, eles são construções estruturais. Eu acho que o preconceito, quando a gente é criança, a gente não nasce preconceituoso. Eu acho que é uma construção ali, a gente vai aprendendo, né, vendo aquilo ali. Então, acaba que a gente cresce enraizado. O preconceito, ele é enraizado e a gente vai desconstruindo ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo que é preconceito,
acaba também sendo um pouco de informação, falta de informação e convivência. Não é todo mundo que convive com deficiente. E as pessoas, elas acham que pode falar tudo que pensa e esquece que atrás do celular, de uma tela, existe um ser humano. Falta, mais convivência, mais humildade das pessoas, enxergar elas como um ser humano igual a nós. A gente fala sobre inclusão e a gente pensa, mas o que é inclusão? Será que a inclusão não podia ser a gente tratar como a gente trata as outras pessoas? A gente deveria repensar todas as coisas que a gente já faz. Eu acho que vai disso, sabe? É uma forma de repensar a forma de como cuidar das outras pessoas e aí sim cuidar de todos e fazer isso se tornar possível para todas as culturas. Eu tive um irmão deficiente. Só na minha experiência, o quanto antes do meu irmão eu não fazia ideia do que era toda a dificuldade, do que era todo o preconceito, do que era toda a inviabilidade que as pessoas viam. As pessoas invisibilizavam toda a situação do meu irmão. Eu sinto que já na minha infância faltou essa explicação. Agora vem na minha cabeça o quanto isso me faltou na escola, por exemplo. E que eu vejo que hoje isso reflete, porque foi um incômodo que eu tive só com meu irmão. E que mesmo com meu irmão, talvez eu não tenha tanta noção assim, quanto eu pensava que eu tinha. Eu acho que é muito importante, sabe, essa explicação, até mesmo adultos, idosos, adolescentes, eles até podem crescer não tendo essa explicação, mas quando entra numa escola e nas escolas, eu nunca sofri exclusão, porque eles também aprenderam a conviver ali comigo. Sempre me acolheram, sempre com muito carinho, enfim. É isso que é o legal, sabe? É tratar o outro com naturalidade. Eu acho que falar sobre esse assunto, né, o capacitismo, muitas das vezes as pessoas às vezes não estão procurando, não têm informação de como agir sobre tudo isso. E então eu acho que é muito importante, ainda mais eu que estou tô levando o humor e ao mesmo tempo a representatividade. Na verdade, eu não fazia ideia do que era capacitismo. Eu já tinha escutado o termo algumas vezes, mas eu nunca soube o significado real da palavra, nem sabia que fazia menção a tudo isso. A visão que você tem sobre que as pessoas, às vezes, faltam informação, me deu um olhar um pouco mais leve, porque eu também reconheço o preconceito que eu tenho de olhar para a pessoa e achar que ela é triste. É o que contribui para uma sociedade capacitista, né? A normalidade não é necessariamente você ignorar tudo que está acontecendo. Na verdade, é você compreender a realidade daquela pessoa e você contribuir para que, enfim, de uma certa forma, todos tenham uma equidade maior. Hoje, os deficientes estão colocando mais a cara a tapa na internet, buscando mais os nossos direitos, acessibilidades, enfim, mostrando para essas pessoas que a realidade hoje em dia está mudando, que nós podemos sim ser incluso nessa sociedade que estamos vivendo hoje. É claro que a empatia não é do dia para a noite que as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro, enfim, ter empatia, mas procurar, sabe, buscar a empatia de se colocar no lugar do outro, por exemplo. Será que se fizesse essa piada que eu estou fazendo agora, eu gostaria? Eu ficaria feliz? Então, eu acho que é o principal, sabe? É ter mais empatia, mais amor, né? Resumindo.